9h30 pelo horário de Brasília. Claro que na capa dos principais jornais do Brasil há aqui a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez uma espécie de aceno ao presidente brasileiro, ao presidente Lula, dizendo estar sempre aberto ao diálogo. Vou ler a capa aqui do Estadão. Há 5 dias da entrada em vigor da tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros, Donald Trump afirma que o presidente Lula pode falar com ele quando quiser. Essa declaração foi dada ontem em frente à Casa Branca em resposta à pergunta de uma jornalista da TV Globo. Fez especificamente essa pergunta com relação a a imposição do tarifácio, né, de Trump aos produtos brasileiros. E aí o Trump respondeu, o Lula pode falar comigo quando quiser. Será que a gente pode ficar um pouco mais esperançoso com relação a essas negociações? Será que tem chance ainda de esse tarifaço não entrar em vigor? A gente vai conversar agora com o professor Sidney Leite, que é doutor em Relações Internacionais e vai nos ajudar com essa resposta. Primeiro, professor, muitíssimo obrigada por nos atender mais uma vez, nos atender nesse sabadão de manhã. E aí eu já pergunto para o senhor se a notícia é boa, se a expectativa é boa, o que esperar daqui para frente depois desse aceno de Donald Trump? Carla, Débora, um grande prazer conversar com vocês mais uma vez. Você sabe que eu lembrei de um antigo pagode, né? Me liga, né? Me manda um telegrama. Nossa, mandou bem. Uma carta, mas não sei se vai ser carta de amor, acho que não. Provavelmente não, viu? Provavelmente não. Mas o presidente Donald Trump ele é muito impulsivo, né? A gente não consegue formar um quadro coerente do ponto de vista do comportamento dele como político e quando ele tenta e ele acredita, né, que é capaz de exercer uma diplomacia presidencial. Mas, sem dúvida, é um sinal de degelo numa manhã tão fria, né, como a de hoje, de degelo aí em relações, Carla e Débora, que essa semana a gente teve um fato que eu acho que é muito importante e passou um tanto quanto desapercebido. Depois de mais de 6 meses, finalmente nós tivemos uma reunião, um encontro entre o nosso ministro das Relações Exteriores e o similar, o Marco Rubio, né, do governo Trump. Eu acho que esse é um grande avanço, fora talvez aí da grande espetacularização, né, que significa me liga, estou disposto, né, a conversar. Foram dois, embora o Marco Rubio tenha uma carreira muito mais política do que diplomática, mas são 2 estados muito importantes que precisam estabelecer boas relações e tem ao longo da história, minha tese de doutorado é sobre isso, as relações Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, né, por intermédio do cinema, tem relações diplomáticas muito intensas, não é? Relações sociais, culturais, econômicas e comerciais, não dá efetivamente para viver nessa dramatização dos últimos 2 meses. Não é? Então é um avanço e vamos, sem dúvida, torcer para que se saia um pouco do ambiente narcísico que foi criado e possamos navegar em águas mais tranquilas, menos tensas, dentro do campo das negociações, notoriamente das negociações diplomáticas e comerciais que mais interessam nesse momento. Pois é, inclusive o presidente Donald Trump ficou esse cabo de guerra. De um lado, o presidente americano Donald Trump dizendo que ama o povo brasileiro, do outro, o presidente Lula dizendo que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo, enquanto isso, os rumos do Brasil aí sendo seguidos por causa de uma tensão, seguindo uma tensão que impacta, é claro, e muito na nossa economia. Professor, como é que o senhor tem visto essas relações neste momento, levando em conta o histórico da relação bilateral de Brasil e Estados Unidos? Sem dúvidas, é uma discussão que está entrando para a história, né? Débora, muito preocupado, muito preocupado. Eu vou trazer para o nosso ouvinte / espectador, né, que pode estar nos assistindo também
via internet, talvez uma avaliação que seja um pouco ponto fora da curva de outros analistas. Eu entendo que os Estados Unidos continuam sendo nosso principal parceiro comercial. Vou explicar brevemente a minha observação. Sem dúvida, em termos de volume, de escala, hoje a China é o nosso principal parceiro comercial. Mas quando nós analisamos sobre o ponto de vista qualitativo, o que nós exportamos para os Estados Unidos tem valor agregado. Então, tem um valor do ponto de vista comercial muito maior. Nós exportamos para os Estados Unidos, não exportamos laranja, exportamos suco concentrado, que já implica, né, num valor agregado. Exportamos, vejam que maravilha, exportamos aviões, peças de aviões. E, de fato, eu falo isso muito para os meus alunos, para as minhas alunas, o Brasil não pode se acomodar em ser um exportador de commodities. Nós temos uma economia, uma história da economia, um modelo de substituição das importações, a nossa indústria de base, que se fez em cooperação com os Estados Unidos. Lembremos que foi os Estados Unidos que financiou a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, nas negociações da política de boa vizinhança. Então, nós não podemos colocar ideologias, serviços de bolhas ideológicas, interesses outros que não o desenvolvimento da nossa indústria para um país que é o que mais ainda consome, não é? O que mais importa no planeta. Então, eu vejo com muita preocupação esse cenário, ele precisa ser subvertido positivamente, não é? Para que nós transformemos as nossas ótimas relações políticas, até então construídas ao longo do tempo, em fronteiras de expansão ainda maior da nossa indústria, da nossa economia. Infelizmente, isso está muito comprometido, não é, com os embates aí das últimas semanas. Pois é, professor, assim, e embora o professor seja doutor em Relações Internacionais, eu queria fazer uma pergunta relacionada à economia, porque nós percebemos aqui no dia a dia, professor, também esse embate político. Algumas pessoas que dizem, não, vocês estão exagerando, não tem que ser alarmista desse jeito, não é o fim do mundo. De fato, não é o fim do mundo se essas tarifas forem impostas, mas vai mexer com o dia a dia das pessoas, vai mexer com a nossa economia. E a gente tenta colocar aqui, estabelecer essa cadeia produtiva para ilustrar e mostrar para o nosso ouvinte o que é que pode acontecer. Tudo bem que a coisa foi um pouco amenizada com a retirada, né, desses quase 700 itens, mas ainda assim, professor, o que é que aconteceria, o que é que pode acontecer com a nossa economia, com a nossa cadeia produtiva, caso essas tarifas altíssimas sejam impostas? Uma dramatização, um exagero em nada em relação às consequências daquilo que poderá acontecer, não é? Vamos pegar um exemplo que talvez isso fique mais claro de explicar. Nós temos uma empresa que necessariamente exporta não 100% daquilo que ela produz para os Estados Unidos, mas imaginemos que ela exporta daquilo que ela produz, qualquer produto, não é? 40%. Este mercado vai desaparecer, se não estiver lá dentro daquela lista de exceções, vai desaparecer do dia para a noite, né? Objetivamente, essa empresa vai ter grandes dificuldades, primeiro que não se encontra um comprador alternativo do dia para a noite, como às vezes a gente escuta, mas aí isso vai possibilitar uma diversificação. Sim, mas esse é um processo de médio e longo prazo. E essas empresas que exportam para os Estados Unidos, que vão ter o seu produto, né, 50% mais caro lá quando chegar no mercado americano. Isso vai gerar desemprego, isso vai gerar cortes de investimentos e vai pegar alguns setores chaves, por enquanto, né, o setor de exportação de café, historicamente, né, nós somos exportadores de café para os Estados Unidos é um grande consumidor de
café, né? Lá eles tomam aquele café que a gente não gosta, aquele café bem aguado, né? Carnes também, nós somos grandes exportadores de carnes, então isto afeta ali na base das empresas. Isso afeta a geração de empregos, manutenção, né, criação de novos empregos. E, globalmente, se a gente juntar uma série, né, de empresas dentro de cadeias produtivas, que você falou muito bem, isso vai ter um impacto, né, não só no emprego, mas em desaquecer esses setores, que são setores importantes da economia brasileira, né? Num primeiro momento, até o preço desses produtos que vão desaguar no mercado brasileiro, eles podem até baixar, pode criar uma falsa sensação, nossa, que bom, não é? Porém, no médio e longo prazo, o país vai perdendo competitividade, ele perde um mercado, né, consumidor importante, ele perde um parceiro que compra produtos brasileiros com valor agregado, como eu falei. Então, não é nada bom para a nossa economia, que já enfrenta algumas dificuldades, né, da balança de pagamentos, política fiscal. Então, tudo isso é um elemento a mais, né, levando a temperatura de tensões no mercado. Boa parte da nossa economia funciona com base no dólar, não é? Então, nós temos vínculos muito estreitos com os Estados Unidos, construídos ao longo de muito tempo, e que não podem ficar tão fragilizados. E falando em elevar a temperatura, professor, tivemos um anúncio nessa semana sobre a imposição por parte dos Estados Unidos de novas sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele falou, inclusive, pela primeira vez publicamente ontem, na reabertura dos trabalhos, comentou a nova sanção contra ele durante a cerimônia da abertura do segundo semestre do Judiciário, dizendo que vai ignorar as sanções que foram aplicadas, continuar trabalhando, mas fato é que as medidas contra Moraes foram impostas com base na Lei Magnitsky. Quero ouvir sua opinião sobre essa sanção, porque é uma das mais severas punições que estamos falando, disponível contra estrangeiros considerados autores de graves violações de direitos humanos, práticas de corrupção. Como é que o senhor recebeu essa informação? Eu faço uma análise, a gente não vai sair do mesmo assunto que a gente estava abordando, porque o Trump ele tem uma estratégia em negociação a gente chama de jogo alto e jogo baixo, né? Ele joga lá em cima, ele exige muito lá em cima, mas ele quer obter resultados ali médios, né? Essa política ela é altamente discutível. Ele teve um bom resultado hoje essa semana com a União Europeia, mas de um modo geral, nenhuma política econômica ou comercial se sustenta no longo prazo, aumentando as tarifas de importação da forma como ele está aumentando. Mas eu não me afastei da pergunta que você fez. Então, quando nós temos essa iniciativa que tem como força motriz o Marco Rubio, né, que é um dos mais poderosos secretários, naturalmente um candidato à presidência, ele deve disputar ali com o atual vice do presidente Trump, né? Os dois devem disputar a candidatura, já que em condições normais de pressão e temperatura o Trump não pode ir para uma nova eleição. Então, eu coloco dentro desse sistema de pressão, né, que envolver a questão política em relação ao ex-presidente, as pressões do filho do ex-presidente que está lá, né, nos Estados Unidos, também com um tema que está dentro desse bloco, que são as Big Techs. Quando o alvo é o nosso o Alexandre de Moraes, se tem aí em conta algo que incomoda bastante o governo Trump, não é? Que é a autonomia e o poder, não é, global das Big Techs. E se entende que medidas que foram tomadas, né, contra Big Techs foram medidas tomadas contra os interesses norte-americanos. Aí se construiu todo um cenário que levou à imposição, né,
desta lei, que é uma lei draconiana, é uma lei que ela não é simplesmente vinculada a ter ou não conta bancária, ir ou não aos Estados Unidos, ela implica numa vida, né, global, muito dificultada pelo fato dos Estados Unidos, apesar de economicamente não ser a única superpotência, os Estados Unidos é a grande superpotência em todas das esferas, o sistema financeiro, veja, as principais companhias aéreas. Então é algo também, pegando a palavra da Carla, né, bastante dramático, mas uma dramaticidade com base real, com consequências. Eu queria deixar uma mensagem de que, e aí é o historiador falando, não é? Os personagens históricos, políticos, os personagens históricos que se destacam numa época, eles são, quando a gente vai à praia, hoje sem dúvida não é um dia propício para ir à praia, pelo menos aqui em São Paulo, é como aquelas ondas, quando a gente está na areia, elas são muito grandes, mas elas vão chegar na areia e vão virar espuma. Então, esses personagens, eles vão desaparecer. Alguns vão ficar preservados nos livros de histórias, outros não. Então, nós precisamos ter um sistema de referências um pouco mais amplo e pensar nos nossos interesses como sociedade, como projeto de Brasil. Não é? Logo, logo, Trump não será mais presidente dos Estados Unidos e nós vamos poder retomar, não é? Uma história de êxito e de vantagens para o Brasil nas relações com os Estados Unidos. Eu acabei de citar um exemplo: os Estados Unidos foi o principal financiador do início do nosso processo moderno de industrialização, quando financiou a construção da nossa usina de aço, né, de Volta Redonda. Conseguimos também, na época, o financiamento das nossas Forças Armadas. Então, nós temos uma história de vantagens importantes. E os personagens, por mais relevantes que eles sejam, significativos para um momento histórico, logo, logo vão virar espuma. Professor, o senhor me chamou a atenção, né, no começo dessa resposta do senhor, o termo condições normais de temperatura e pressão para falar de Donald Trump estar no poder até o fim deste mandato. Eu já ouvi análises e, assim, a princípio elas parecem um pouco, talvez alarmistas, talvez, não vou chamar de lunáticas, porque a gente está vivendo tempos tão esquisitos, mas, enfim, o senhor acredita em algum tipo de estratégia de Donald Trump para permanecer no poder, na presidência dos Estados Unidos, apesar de a gente conhecer as regras, né? As leis americanas não permitiriam um terceiro mandato para um presidente dos Estados Unidos. Mas o senhor acredita em algum tipo de estratégia criada, algum tipo de releitura, de nova interpretação de leis americanas, ou então uma tentativa de esticar demais a corda para que Donald Trump tente se manter no poder? Veja, eu estudo os Estados Unidos eu já sou longevo no tempo, né? Desde o início dos anos 90, né? Que levou, inclusive, eu escrever uma tese de doutorado. Olha, seria algo desastroso para a história, não só dos Estados Unidos, da democracia, do modelo de democracia dos Estados Unidos, mas tudo que acontece nos Estados Unidos ainda tem uma repercussão global, forte, intensa. Francamente, levando em consideração tudo que eu estudei, não é? Boa parte desses livros que o ouvinte não está vendo, mas que estão aqui atrás, são sobre Estados Unidos. Isso seria absolutamente desastroso, porque a força da democracia norte-americana, uma das forças é a alternância do poder. Né? E o poder do voto, quer dizer, quando um presidente é ruim, quando isso aconteceu ao longo da história, esse presidente foi para casa, não é? Ele perdeu a eleição ali no voto, na urna, e foi para casa. Então, francamente, eu não acredito. A sociedade americana é uma sociedade muito forte, muito participativa, combativa, os valores da democracia
norte-americana estão de pé, embora alvejados aí, né, por um populismo muitas vezes até grosseiro, arrogante, mas francamente não acredito, e há uma tendência clara, Carla e Débora, ano que vem a gente tem eleições, não é? Eleições para a Câmara e para o Senado, que o governo Trump sofra uma derrota, e é muito pouco provável, aqui é alguém, enfim, que está falando com base na história, na experiência, que o próximo presidente dos Estados Unidos seja uma democrata ou um democrata por conta de tudo que a gente está assistindo, né? E uma queda substancial de popularidade do presidente Trump, dos republicanos. Os republicanos começam a perder eleições em estados, né, importantes. Então, francamente, Carla e Débora, não acredito que uma exceção, não há o porquê de uma exceção. Nós temos um caso que é durante a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos um presidente que foi reeleito, inclusive não 3, 4 vezes, né, que foi o presidente Roosevelt, Frank Roosevelt, mas ali a gente estava numa segunda grande guerra, os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra, se entendeu consensualmente, não é, que era importante uma continuidade do poder, mas não é o caso, Carla, não acredito, e seria, você usou uma palavra desses tempos esquisitos que a gente vive, né, esses tempos estranhos, mesmo que esses tempos estranhos, isso seria algo que reconfiguraria para cenários muito inseguros e preocupantes, não só os Estados Unidos, mas a ordem internacional como um todo. Vamos bater na madeira e fazer valer aí, não é, a história para que isso não aconteça. Ah, com certeza, já batendo na madeira por aqui. Mas, professor, quadros do Partido Democrata, o senhor enxerga, porque a gente tenta acompanhar, a política brasileira já é uma loucura por aqui, já é difícil se manter atualizado. A política americana é difícil não olhar para Donald Trump, porque ele está o tempo todo criando novas formas de aparecer. A gente não consegue olhar para os lados. O senhor que acompanha isso tão de perto, enxerga quadros do Partido Democrata? Kamala Harris já vai estar madura para essa próxima eleição? Nossa, que pergunta, hein? Uma pergunta, porque o Partido Democrata ele está passando por uma fase de transição. A derrota da Kamala Harris, ela surpreendeu o partido, e o Biden vai ser um personagem, o que eu estou dizendo agora, com certeza vou ser muito criticado. O tempo e a história são favoráveis ao Biden, né? Porque o Biden, com todos os problemas que teve no governo dele, ele era um político que ele conseguia unir o partido. E o Partido Democrata é um partido muito dividido em alas e tendências, desde tendências, digamos, à esquerda, até tendências de centro e à direita, né? A política americana ela tem algumas particularidades. A Kamala Harris, essa semana, ela abriu mão de concorrer ao governo da Califórnia. Isso pode ser uma sinalização de que ela vai se preparar, e veja, ela é uma ótima candidata, porque ela tem a experiência de ser vice-presidente, ela já, né, disputou uma candidatura em condições muito adversas, ela teve praticamente 100 dias de campanha, então é bem provável que ela seja candidata. Nós temos o governador da Filadélfia, né, o Shapiro, ele faz um governo muito bom, ele tem diálogo com vários segmentos do partido. Eu acredito, cara, talvez trabalhando com um modelo, mas não com o nome, como os historiadores e os internacionalistas gostam de fazer, um candidato ou uma candidata que teria condições plenas de vencer as próximas eleições pelos representantes democratas seria alguém com o perfil do Bill Clinton, moderado, mas capaz de dialogar com os grandes desafios colocados pela sociedade, não é? Economicamente eficaz e eficiente, e com a experiência de ter sido governador ou uma governadora.
Então, eu acredito que o candidato ideal seria esse, né? Alguém que fizesse um confronto, mostrando um outro jeito de fazer política econômica, de se relacionar com o mundo globalmente, né, com as organizações globais, de recuperar o papel de protagonismo dos Estados Unidos nas relações internacionais, mas que tivesse um perfil, e aí isso é fundamental. Ele tem que tirar votos, exatamente, ele tem que atrair votos daquele segmento que não é nem republicano nem democrata, mas que entendeu nas últimas eleições que o Trump levaria os Estados Unidos a um cenário econômico mais estável. Provavelmente erraram, e erraram feio. Né? É esse eleitor que está ali perdido, ele precisa ser atraído. Por isso que eu pensei em alguém com o perfil do Clinton, né? Ousado, avançado em termos sociais. O Clinton até hoje é considerado o presidente que mais desenvolveu políticas públicas positivas. Os negros americanos adoram Clinton até hoje, até mais do que o Obama. Então, ele era ousado do ponto de vista das políticas públicas, das políticas sociais, mas também muito pragmático do ponto de vista econômico, do seu discurso. O Clinton foi um presidente que ficou manchado no final por aquele escândalo, mas o balanço do governo dele, econômico, de modernização, para o sistema internacional, veja que foi o último grande avanço do Oriente Médio, foram os acordos de Oslo, tiveram na sua base a ação do governo Clinton. Né? Então, para o mundo, seria bom a gente ter algo similar, né? Um presidente capaz, uma presidente, tomara que seja uma mulher, capaz, não é, ali de unir o Partido Democrata e de propor, né, um projeto multilateral, né, para um mundo que está por vir aí, o mundo da inteligência artificial, dos drones. Né? A gente precisa de estabilidade, a gente precisa de razão, de lógica, mas também de enfrentar as questões sociais, não é, que precisam ser levadas em conta. Não é? Então precisa ser alguém com perfil democrático, né? E que consiga entender o mundo que está vivendo, não é? O que a gente espera de uma liderança política. Professor, vou repassar a dúvida de ouvinte. Deixa eu pegar o nome de quem escreveu aqui, se tem. Sérgio, quer saber? Repasse, por favor, ao professor. Em relação às relações comerciais e essa dependência ou esse volume muito expressivo de exportações aqui do Brasil para os Estados Unidos, nosso ouvinte quer saber: a gente não pode começar a exportar para outros países? Pergunta, por favor, fica um alerta. Não devemos agora expandir nossos produtos para outras nações? É que a gente está falando de uma potência gigantesca quando o assunto é Estados Unidos. Não é tão simples assim, professor. Não, mas a pergunta do Sérgio eu acho muito, muito interessante. Né? Eu acho que essa é uma dúvida que está nesse contexto, né, sendo colocada. Veja, os Estados Unidos é o país que ainda mais compra no mundo. De tudo que os Estados Unidos compra do mundo, ele compra apenas aproximadamente 1,5% do Brasil. É muito pouco. Nós podemos crescer ainda muito mais nas exportações para os Estados Unidos, e eu vou usar aquela palavra que eu usei, que é uma exportação muito saudável para a economia brasileira, uma exportação que faz muito bem para a economia brasileira, até para o meio ambiente. Né? A gente exporta produtos, né, com elevado grau de sustentabilidade. Veja, uma balança comercial, uma relação comercial entre os países, me permita um pouco do historiador falar. Né? Veja, no Egito Antigo, eles precisavam de madeira, mas eles não tinham madeira. Né? Não existe madeira ali naquela região. Então, eles importavam madeira dos fenícios. Isso ajudou muito os fenícios, inclusive, a se tornarem grandes comerciantes, voltando ao mundo contemporâneo. A relação comercial entre os países é uma relação que se constrói através de uma troca de produção e necessidades. Olha, nós produzimos isso, vocês precisam disso. Por sua vez, vocês produzem este produto, né, um telefone altamente sofisticado, que nós queremos ter. Então, as trocas comerciais, elas se dão ao longo do tempo
com base a interesses, aquilo que você produz muito, que você tem condições de produzir muito melhor, com mais qualidade, por um preço menor, eu não tenho, mas eu preciso. Então, isso não é uma equação tão fácil, é algo que vai se construindo ao longo do tempo. A nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, aviões, peças de aviões, aço, carne, café, não é? É uma pauta de exportações construídas nas necessidades americanas. Será que nós temos outros países com essa mesma configuração, com essas mesmas necessidades? Pode ter, mas isso se constrói muito ao longo do tempo. E a nossa política externa, ela nunca descansou em ser apenas uma política diplomática, ela também é uma política comercial. E nós, ao longo do tempo, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, a gente vem diversificando muito, não só a nossa pauta de exportação, eu acho que isso é bom para a nossa autoestima, mas também os nossos parceiros comerciais. Talvez o momento mais interessante da nossa política externa, que foi a política externa independente, Sérgio, né, que fez a pergunta, tinha como base exatamente a diversificação dos nossos parceiros e a não submissão dos posicionamentos brasileiros a qualquer dependência de ordem econômica em relação às potências, né? Então, eu sei que muitos estão dizendo, mas é uma oportunidade da gente diversificar as nossas exportações, mas isso não se dá no contexto de crise. Isso se dá na construção, né, bem pragmática, daquele modelo bem simples que eu falei, mas que é o que funciona no comércio, né? Olha, você produz com muita facilidade, com muita qualidade, algo que eu preciso. E eu produzo outras coisas. Então, eu vou comprar de você e vou focar os meus interesses na produção daquilo que eu faço melhor. É assim que funciona a economia, o comércio, né, internacional. Então, não é algo que acontece do dia para a noite e nem sei se ao longo do tempo vai ser vantajoso a gente trocar um mercado tão interessante quanto o mercado consumidor norte-americano para os nossos produtos, por um outro mercado que até eventualmente pode suprir, né, as nossas exportações, mas no longo prazo vai nos deixar na mão. E o papel da OMC, professor? Alguns ouvintes perguntando também, a Organização Mundial do Comércio não existe para mais nada? Qual é a eficiência ou a eficácia dela hoje em dia? Liz mandou essa pergunta. Liz, ótima pergunta. Liz, vou ampliar a tua pergunta. Quando a gente fala da OMC, a OMC é uma organização internacional. Então, ela é uma instituição internacional. É uma organização internacional formada por vários países. Não é? A gente chama isso de multilateralismo. Não é o Brasil discutindo uma questão com os Estados Unidos, né? São vários países discutindo um problema comum. Isso chama-se multilateralismo. Nós vivemos nesse momento, nos últimos 2 anos, né? Mas principalmente com a gestão do Trump, né? Um recuo muito grande, não só nas organizações multilaterais, elas perderam poder, elas perderam capacidade, né, de influenciar as decisões. Cito aqui a própria ONU, não é? Dentro da ONU, os seus diversos organismos, e a União, os Estados Unidos, historicamente, sempre foram contra a Organização Mundial do Comércio. Tanto que, quando foram criadas as organizações depois da Segunda Guerra Mundial, não se criou a Organização Mundial do Comércio. Ela é muito recente, era dos anos 90. Né? Havia um acordo de controle de tarifas, porque, olha como as coisas mudam, né? Historicamente, os Estados Unidos sempre defendeu comércio totalmente livre, com tarifas, se houvesse tarifas muito pequenas, né? O livre comércio. Os Estados Unidos, desde do final da Primeira Guerra, defendeu o livre comércio, a abertura dos mares para o comércio internacional. Então, ele entendia que a OMC ia regular, ia criar barreiras, não é? A OMC nasce, portanto,
no final do século XX como uma organização mundial do comércio, em que todos os seus membros iam seguir regras, protocolos. Isso é um grande avanço civilizacional, né? Por exemplo, regras fitossanitárias. Então, a preocupação por exemplo, com a qualidade daquele alimento, com a segurança, não é? Em relação a um determinado alimento e a um determinado produto, e também um controle de um comércio justo, notoriamente aos chamados países emergentes, que foram, ao longo do tempo, tiveram grandes desvantagens em relação à exploração, né, de um comércio desigual feito pelas grandes potências. Se avançou bastante. Porém, a crise de 2008, a crise da pandemia enfraqueceu muito a OMC. Então, ela existe, ela está em pleno funcionamento, mas, digamos, decisões que emanam dali, vou usar uma expressão jurídica, tem pouco ou nenhuma efetividade, quer dizer, elas não são colocadas em prática. Que é basicamente quando a gente vê ali a eclosão de uma guerra, o que acontece com o Conselho de Segurança, né? Puxa, eles fizeram a reunião, tem lá as potências, mas no dia seguinte não se resolveu nada. Basicamente é o que está acontecendo com a Organização Mundial do Comércio. O Brasil pode até recorrer, mas isso vai gerar mais desgaste. Diante de um cenário que nós temos um presidente da República nos Estados Unidos que tem um narcisismo que aflora, não é? Freud teria enormes dificuldades para lidar com o tratamento, né? com esse senhor. Então, seria fustigar ainda mais, não é? Eu acho que seria muito pouco eficaz, muito pouco eficiente. Nós temos que lidar com as cartas que estão sobre a mesa, né? E eu acho que nós temos um grupo de diplomatas no Itamaraty, é um orgulho do Brasil, Itamaraty, né? De ganhos, de conquistas, né? Esse pessoal tem que entrar em campo, né, para reverter essa conjuntura tão desfavorável aí que nós estamos vivendo. Nossa, que bom poder conversar com o professor Sidney Leite num sábado de manhã e ouvir e aprender tudo isso, professor. Doutor em Relações Internacionais, conversando conosco novamente nesse sábado para falar principalmente sobre relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, falando de economia, falando de comércio, falando de tarifaço, falando de eleição americana. Professor, muito obrigada por nos atender mais uma vez. Bom fim de semana e até a próxima. Acho que vai ser em breve. Mas enfim, até a próxima. Até a próxima, em breve, com boas notícias, Débora e Carla. Um forte abraço. Assim Obrigada, a gente espera. professor. Obrigada, professor. Bom Agora, fim de semana. 8h07.